Neste clima do romantismo, vamos agora deixar a primeira geração, que é aquela geração do fanismo, da busca pelo nacionalismo, e vamos entrar exatamente no clima da segunda geração do romantismo. Esta segunda geração ela é marcada pela ideia do ultrarromantismo. O ultrarromantismo, nós temos aqui, eu digo que nesta parte do romantismo é a literatura mais pesada, porque é a temática do amor e da morte, também do pessimismo exagerado. É o lado mais macabro, o lado mais sombrio. Nós vamos ter grandes representantes no Brasil, entre eles nós vamos ter, claro, Álvares de Azevedo. Nesta ideia da expressão do subjetivismo exacerbado, nós vamos ter a influência do Lord Byron, tanto o Lord Byron quanto o Alfred de Musset. É a geração do mal do século. É a geração que realmente morria cedo, deixava-se morrer. Havia na morte essa espécie de heroína, essa ideia de fuga, e também era a época da tuberculose. A tuberculose, ela era chamada, a doença, o nome era chamada de tísica, e realmente não havia cura, e as pessoas eram influenciadas a não lutar, a deixar-se morrer. Realmente não havia cura. Mas mais do que algo provocado pela doença, era mesmo o desejo da morte. Eu digo que é um estado de espírito que permeia aquela geração. Era a geração que aqui tem spleen, né? Desilusão e fantasia do tédio, do monótono, da vida sem nenhum prazer. E realmente motivado por Lord Byron, a vida boêmia, a vida noturna, a orgia, a bebedeira, ao epicurismo. Essa ideia do epicurismo que vem ainda dos filósofos da antiguidade clássica, que buscavam no prazer essa ideia da satisfação da alma. É claro que para o epicurismo, o maior prazer seria o prazer intelectual. E nós podemos ver nos românticos essa busca, essa luta pelo prazer intelectual. Mas não só o intelectual, todo tipo de prazer também. É a época de Edgar Allan Poe, quando escreve O Corvo e muitas outras obras que representam o sombrio. O Edgar Allan Poe, ele vai introduzir nesta época aquela literatura de mistério, da coisa mais assombrada. Mary Shelley, Frankenstein, Frankenstein, né, quando ela publica a obra, exatamente aquela ideia meio monstruosa que nós vamos ter. É uma visão de mundo realmente egocêntrica, narcisista, pessimista, angustiada e, por vezes, satânica. Era a época dos festins nos cemitérios. Então, desilusões, mais sofrimento amoroso, morte como solução, promessa de descanso eterno, de refúgio. E, como eu falei agora há pouco, nós vamos ter alguns representantes no Brasil. Entre eles, nós vamos ter realmente Álvares de Azevedo. Ele morre cedo. Álvares de Azevedo, ele morre vítima da tuberculose de 1831 a 1852, entre 20 anos, por aí assim, 21, 20 anos. E realmente ele não publica em si um livro antes de morrer, vai ser publicado depois. Um livro que vai chamar a atenção é Lira dos 20 anos, e é um livro que ele mistura, é um livro dividido em 3 partes, é um livro que a gente percebe um certo tom mais ameno, mais dócil na primeira parte, na segunda parte é mais do mal, é mais provocador,
Agora, com certeza, quem lê o livro fica assombrado com o tamanho do conhecimento de Álvares de Azevedo. Ele fala de todos os autores, influência de Shakespeare e de vários outros autores. Ele lia. É claro que Álvares de Azevedo ele não gostava, ele era do Rio de Janeiro, morou muito tempo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro naquela época era o lado da efervescência cultural, ele gostava. Quando foi estudar em São Paulo, ele odiava a cidade de São Paulo, porque ele dizia que não tinha muita coisa a fazer ali na cidade de São Paulo. E pensando um pouco na obra Lira dos 20 anos, observe que aqui ele já começa ama epígrafes Boccaccio e Lamartine, cantando a vida como cisne a morte. Já vê essa ideia do sombrio e da morte aqui. São os primeiros cantos de um pobre poeta, se chama Pobre. Desculpai-os. As primeiras vozes do sabiá não têm a doçura dos seus cânticos de amor. É uma lira, mas sem cordas. Uma primavera, mas sem flores, uma coroa de folhas, mas sem viço. Cantos espontâneos do coração, vibrações doridas da lira interna que agitavam o sonho, notas que o vento levou, com isso dou lume essas harmonias. São as páginas despedaçadas de um livro não lido. E agora que despi a minha musa, saudosa dos véus do mistério do meu amor e da minha solidão, agora que ela vai seminua e tímida, por entre vós derramar as vossas almas, os últimos perfumes de seu coração. Ó meus amigos, recebei-a no peito e amai-a como consolo que foi de uma alma esperançosa que depunha fé na poesia e no amor. Esses dois raios luminosos do coração de Deus. Nós temos aqui uma linguagem muito madura. Eu fico impressionada como é que é um jovem de 20 anos, 21, sei lá, tem a capacidade de tanta leitura como ele faz aqui na Lira dos 20 anos. Capacidade intelectual sem tamanho. E ele era, realmente, parece que estava vivendo ali os últimos dias, ele sabia que ia morrer, sabia que tinha tuberculose e ele aproveitou isso para gastar todo o seu tempo realmente com livros. Na Lira dos 20 anos, a gente percebe essa intertextualidade que ele faz com a obra de Shakespeare, que é uma peça de teatro, que é A Tempestade, onde nessa peça do Shakespeare, duas personagens chamam a atenção, que ele fala em algum momento, que é o Caliban e Ariel. Ariel representa o bem dos espíritos e o Caliban representa o mal, que o Caliban é um espírito que era filho de uma bruxa. E o Próspero, que é a personagem da obra, liberta a bruxa e ele consegue reinar. E os dois, tanto Ariel quanto Caliban, são escravos, servos de Próspero. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer na primeira parte e na segunda parte. A gente vê essa representação do bem e do mal. Se você pegar o poema aqui, este primeiro que diz não te rias de mim, meu anjo lindo, é dócil, é bonito. Essa ideia do bem e do mal. Por ti as noites eu verei chorando, por ti os sonhos morrerei sorrindo. Minha alma tenebrosa se entristece, é muda sala mortuária, deito-me só e triste, sem ter fome, vejo na mesa a ceia solitária. Ó lua bela dos amores, se tu és moça e tens um peito amigo, não me deixes assim dormir solteiro, a minha noite vem cear comigo. Quando você verifica na segunda parte, um verso aqui, nas nuvens cor de cinza do horizonte, já começa aquela coisa tenebrosa, porque nessa segunda fase a gente percebe muito bem isso, a própria natureza é o locus horrendus. A natureza é aquela coisa escura, tenebrosa, forte, é um mar bravio, né? A lua amarelada e a face embuçada, parece que tem frio e no teu leito deitou para dormir a carapuça. Carapuça é aquilo que cobre, né? Aqui que é sinônimo da hipocrisia. Ergueu-se, vem da noite a vagabunda, ó, meu anjo lindo, é uma coisa na primeira fase, ou na primeira parte. A vagabunda é outra coisa na segunda parte. Sem chale, sem camisa e sem mantilha, vem nua e bela procurar amantes, é douda por amor de noite a filha. Pálida a luz da lâmpada sobria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dorme.
E ele vai trabalhar desta forma em toda a obra. Ele faz propositalmente essa intertextualidade ali com a peça A Tempestade, do William Shakespeare. Escolhi alguns poemas para a gente trabalhar, mas antes disso, quero trabalhar um aqui, que esse aqui é comum cair em prova. Geralmente ele tem uma epígrafe em todos os poemas, aqui é da Mary Shelley. Isso aqui é famoso, quando ele diz: quando em meu peito rebentasse a fibra, que ele fala sobre a morte, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste pensamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio. Gente, isso ficou famoso. É comum cair essa parte em prova. No deserto, o poeta caminhoneiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Como desterro de minha alma errante, onde o fogo insensato consumia, só levam a saudade desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só levam a saudade dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas, de ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minhas tristezas te definas. Uma coisa interessante que no começo da obra ele relata a mãe e relata a irmã. Ele era muito apegado. O Álvares de Azevedo ele vem realmente desse apego à mãe e à irmã, figura feminina muito forte perante ele, vem da tristeza também de ter perdido o irmão muito cedo. Aqui ele explica um pouco, quando ele inicia a obra, cuidar do leitor a voltar destas páginas, não quando inicia, ele termina a primeira parte, que ele vai passar para a segunda, ele avisa o leitor da ideia de mudança de tom que vai ocorrer. Por isso que é o cuidado. Aqui dissipa-se o mundo visionário e platônico. Então, a primeira parte ela é mais platônica, ela é mais do bem, ela é mais Ariel. Vamos entrar no mundo novo, terra fantástica, verdadeira ilha baratária de Dom Quixote. Essa ideia do mundo fantástico, ele trabalha muito bem. Nós vamos ver que, por exemplo, no livro Noite na Taverna, ele tem essa ideia do real e do fantástico, que é fruto já de uma literatura que vai acontecer tempos mais tarde, que é a literatura moderna. Por exemplo, hoje nós temos a ideia do realismo fantástico, que vem desde a década de 70, 60 e 70, mas ele já trabalha um pouco dessa ideia do fantástico. Onde Sancho é rei, vive em Pernúgio, Sir John Falstaff, Bardolph, Fígaro e o Esganarello de Dom João Tenório. A Pátria dos Sonhos de Cervantes, Shakespeare. Tem muita leitura. Quase que depois de Ariel, olham a referência a Ariel, esbarramos em Caliban, o bem e o mal. A razão é simples, é que a unidade deste livro funda-se numa binômia, duas almas que moram nas cavernas de um cérebro pouco mais ou menos de um poeta, escreveram este livro, verdadeira medalha de duas faces. Demais, perdoem-me, os poetas do tempo. Isto aqui é um tema, se não mais novo, menos esgotado, ao menos que o sentimentalismo tão fashionable. Isso aqui é uma ideia de elegante, desde Werther até René, autores também românticos. Por um espírito de contradição, que é a segunda parte que ele vai entrar. Quando os homens se veem inundados de páginas amorosas, preferem um conto de Boccaccio, uma caricatura de Rabelais, uma cena de Falstaff, no Dom Henrique IV, personagem do livro do Shakespeare. Um provérbio fantástico daquele Polisson Alfred Musset, ele ia muito, e todas as tenuras elegíacas dessa poesia de arremedo que anda na moda e reduz as moedas de ouro sem liga dos grandes poetas ao troco de cobre, divisível até o extremo dos liliputianos poetastros. Lilliput, né, do livro lá, agora esqueci do livro do povo liliputianos, vou lembrar e depois eu digo. Antes da quaresma ao carnaval. Há uma crise no século como nos homens, e quando a poesia cegou, deslumbrada, de fitar-se no misticismo, e caiu do céu, sentindo exaustas suas obras de ouro.
Só também, você vai dizer, puxa, mas é uma linguagem difícil. É uma linguagem mesmo de 1800, acho que não lembro bem o ano que ele escreveu, mas é de 1846, por aí assim. É uma linguagem ainda bem antiga, por isso era difícil. O poeta acorda na terra, demais o poeta é homem, homo sum, como dizia o célebre romano, vê, ouve e sente o que mais sonha da noite belas visões palpáveis de acordado. Tem nervos, tem fibras e tem artérias, isto é, antes e depois de ser um ente idealista. É um ente que tem corpo. E digam o que quiserem. Sem esses elementos, que sou o primeiro a reconhecer muito prosaicos, não há poesia. O que acontece? Na exaustão causada pelo sentimentalismo, a alma ainda trêmula e ressonante da febre do sangue, a alma que ama e canta, porque sua vida é amor e canto, que pode se não fazer o poema dos amores da vida real? Poema talvez novo, mas que encerra em si muitas verdades e muita natureza, e que, sem ser obsceno, pode ser erótico, sem ser monótono. Essa ideia de perseguir a monotonia que ele sentia era muito grande. Digam e creiam o que quiserem. Todo vaporoso da visão abstrata não interessa tanto como a realidade formosa da bela mulher a quem amamos. Depois da doença da vida, que não dá ao mundo objetivo cores tão azuladas como o nome britânico de Bull de Vils. Descarna e injeta de fel cada vez mais o coração. Dos mesmos lábios onde suspira a monodia amorosa, vem a sátira que morde. E assim, depois dos poemas épicos, Homero escreveu o poema irônico. Goethe, depois de Werther, criou Faust, que é Fausto. Depois de Parisina e o Jaor de Byron, vem o Caim e Dom Juan. Dom Juan que começa como Caim pelo amor e acaba como ele, pela descrença venenosa e sarcástica. Agora basta. Ele conversa com o leitor. Ficarás tão adiantado agora, meu leitor, como se não lesse as páginas destinadas a não serem lidas. Deus me perdoe, assim é tudo, até prefácios. Ou seja, também há nesta parte, se você observar, uma metalinguagem. Ele diz como é a literatura que ele está escrevendo. Isso é metalinguagem que tem. Outro poema famoso que tem lá no livro é o poema É Ela, cai em prova. E aqui nós temos uma mistura, a gente já vê prenúncios da mulher mais realista, não muito romântica, porque a mulher romântica, ela não anda, ela flutua, ela é uma espécie de santa, de Nossa Senhora, ela é a virgem dos lábios rosados, ela é pálida, a virgem pálida, e a gente já vê aqui algo mais da mulher realista. Ele repete, é ela, murmurei tremendo. O eco ao longe murmurou, é ela. Observe o sinal de pontuação. Muito comum no romantismo, para passar essa ideia do sentimento, do sentimentalismo. Eu a vi, minha fada, ora ele trata de fada, aérea e pura, minha lavadeira. Olha, uma mulher romântica não era tratada como lavadeira, que ele fala que ela era lavadeira na janela. Dessas águas furtadas onde eu moro, eu a vejo estendendo no telhado o trabalho dela. Os vestidos de chita, ela é pobre. As saias brancas, eu a vejo e suspiro enamorado. Ele está apaixonado. Esta noite eu ousei mais atrevido nas telhas que estavam nos meus passos e espiar seu venturoso sono, vê-la mais bela de Morfeu nos braços, referência ao deus do sono. Como dormia, que profundo sono, tinha na mão ferro do engomado. Como roncava. Gente, a mulher romântica não ia roncar. E aqui ele já diz que ela roncava, maviosa e pura, quase caí na rua desmaiar. Afastei a janela, entrei medroso, palpitava-lhe o seio adormecido, certo erotismo que não iria aparecer para a mulher romântica. Não iriam se referir à mulher romântica desta forma. Fui beijá-la, roubei do seio dela um bilhete que estava ali metido. Tinha um bilhete no seio dela, né? Ou, de certo, pensei, é doce página, onde a alma derramou gentil amores. São versos delas que amanhã, de certo, ela me enviará cheio de flores. Trem de febre, venturosa folha, quem pousasse contigo neste seio. Como Otelo beijando a sua esposa, eu beijei-a, a tremer de devaneio. É ela, repeti tremendo.
mas cantou nesse instante uma coruja. Coruja sempre é a ideia do agouro. Cobri cioso página secreta. Oh, meu Deus, era um rol de roupa suja. Ele pensando que era verso, era um rol de roupas sujas. Mas se Werther morreu por de Carlota, da obra lá Os Sofrimentos do Jovem Werther. Dando pão com manteiga às criancinhas, se achou-se assim as belas, eu macho adoro, sonhando-te a lavar as camisinhas. É ela, meu amor, minha alma, a Laura, Beatriz, que o céu revela, é ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe suspirou, é ela. Interessante. Então, por exemplo, todas as vezes que trabalha a poesia do Álvares de Azevedo, trabalha essa ideia dele, nessa característica mais, apresentando mais a mulher realista. Outra poesia famosa dele, que ele foi antes de morrer, ele já sabia mesmo, poucos dias antes de morrer, ele colocou Se Eu Morresse Amanhã. E leram, a Joaquim Manuel de Macedo leu no dia do velório dele. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Sempre faz referência à irmã, à mãe. Minha mãe, de saudade, morreria se eu morresse amanhã. O se, né? Condição, probabilidade. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce na alva, acorda a natureza mais louçã, não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória e o glorioso afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. A morte como heroína, a vida como algo que não tem mais jeito, então realmente é morrer. A fuga na morte, a gente vê no poema. Agora, um livro que ficou assim, é um livro que ele é célebre, realmente é Noite na Taverna. Nós temos um livro que fala do desejo carnal, culpa associado à erotização do relacionamento amoroso, descrença nos valores morais, sociais e religiosos. Ora, a gente pode ver como livro de conto ou novela. Só sei que é dividido em 7 partes. Começa mostrando o ambiente da taverna. Esse ambiente da taverna é o lugar, eu tentei colocar aqui a imagem, para vocês verificarem. É o lugar onde tem bebedeira, onde tem orgia sexual, onde tem devassidão, onde tem todo tipo de carnalidade. Nós vamos ver exatamente na taverna. Aqui diz, pois bem quereis uma história, eu pudera contá-la como vós, loucuras de noite de orgia, olha aqui. Mas para quê? Fora escárnio, Fausto, e lembrasse a Mefistófeles, as horas de perdição que lidou com ele, sabei-las. Essas minhas nuvens do passado, testê-los a farta no livro desbotado da minha existência libertina, a libertinagem. Se eu não lembrasse, a primeira mulher das ruas poderá contá-lo dessa torrente negra que se chama vida e que corre para o passado enquanto nós caminhamos para o futuro. Também desflorei crenças e me lancei, despidas as minhas roupas mais perfumadas, para trajar a túnica da Saturnal. É um livro que ele é narrado em terceira pessoa, começa o narrador em terceira pessoa e depois passa a voz para as personagens, que cada um passa a narrar a sua história em primeira pessoa. É um livro que apresenta aspectos de uma prosa pós-moderna ou moderna. E a partir daí, por exemplo, cada um vai narrar a sua história. Nós vamos ter o Solfieri e a necrofilia. É cada uma história mais sórdida do que a outra, porque o Solfieri, ele conta que esteve em Roma e se apaixonou por uma donzela e foi embora e ficou ali apaixonado, não tinha mulher que o satisfizesse.
que ele só pensava nela. Roma é o local do pecado, da devassidão. Um ano depois, quando ele volta, ele, não sei que, meio bêbado ou meio em transe, ele acorda no cemitério. E lá ele descobre um cadáver. E aquele cadáver era aquela moça porque ele tinha se apaixonado. E ele pratica o ato sexual com ela, necrofilia. Depois ele se desculpa que ela acordou porque ela tinha catalepsia. E ele leva a moça para casa. 2 dias depois de um momento de histeria, ela morre e ele enterra no chão da casa dele. Mas antes disso, ele convence um escultor a fazer uma imagem dela. Gente, é muito sórdido mesmo. Nós temos uma outra aqui que se refere à próxima história do Bertrand. O Bertrand e a antropofagia. O Bertrand, que se apaixona por uma moça que se chama Ângela, vai embora, cuidar do pai. Quando ele volta, tempo depois, a Ângela está casada e tem um filho. Mas os dois se amam loucamente. Certo dia ele chega na casa da Ângela. O que fez a Ângela? Matou o marido, degolado, e matou o filho. E fugiu com ele. Só que ela se entrega a todo tipo de devassidão. E abandona. Ele vai embora. E depois que ele vai embora, ele conhece outra moça com quem ele passa a se relacionar, mas ele vende para um bando de piratas. Ele não vale nada. E depois disso, ele vai embora, sofre um naufrágio, um navio que passava, salva o Bertrand. O que ele faz? Se apaixona pela mulher do capitão. O barco, ele esbarra num monte lá, numa ilha de areia, é despedaçado, fica só o capitão, a mulher e o Bertrand. Só que o dia vai passando, a deriva no mar, acaba a bolacha que eles comiam e o que acontece? Eles lançam a sorte para o ritual de antropofagia. Alguém tinha que sobreviver, cai sobre o capitão. E mesmo o capitão implorando para viver, ele disse, não, mata o capitão e eles comem o capitão. Mas o tempo passa e aí ele fica também, tem uma louca aventura de amor com a mulher, mas ela fica exausta. E ele sufoca e mata a mulher. E joga no mar. E ele é salvo depois por um barco. Gente, é traição, é violência, é incesto, é tudo que você possa imaginar, é macabro. A obra Noite na Taverna é uma obra macabra. Tudo que você puder imaginar de horroroso, de tenebroso, tem nesta obra A Noite na Taverna. O outro nome, porque cada um dos contos é o nome da personagem que vai narrar a sua história. Cada um vai contar uma história e a ideia é superar a história do outro. São homens bêbados, né? A gente não sabe se é fruto da fantasia da mente dele, porque nós temos no romântico essa fuga na imaginação, essa coisa exacerbada da imaginação, ou se realmente aconteceu. Isso eu estou dizendo em relação à obra. O Genaro, ele conta a traição das traições. Que tem um velho pintor que acolhe o Genaro, mas ele se envolve com a filha jovenzinha de 15 anos do pintor. Ela engravida, ele não se importa com ela, ela aborta e morre. E enquanto o velho chora por causa da filha, ele pega a mulher do pintor. Também abandona tudo, ou seja, ele é a traição das traições. E o velho leva para um penhasco, quer se vingar dele, e diz, ou eu te mato ou tu pula. Ele pula, mas ele se salva. E justamente tempo depois ele tenta voltar para casa lá do pintor para se vingar. Só que quando ele chega lá, está o pintor e a esposa, a mulher do pintor, mortos envenenados. Ou seja, mais uma das grandes histórias aí do que ele conta em Noite na Taverna. O outro nome a contar a história é o Claudius Hermann, que ele fica encantado com uma marquesa e ele toda noite entra no quarto dela, dopa e faz sexo com ela, né?
Toda noite faz isso. Até que um momento ele pega com o narcótico, ele consegue raptá-la. E ela chora, faz tudo, mas não tem jeito. Aí um momento ele pega, chega no quarto e descobre que ela está morta. E o marido dela também, o que foi que aconteceu? O marido da Marquesa descobriu a traição, achando que ela o havia traído, a mata e se mata também. Só loucura, gente. E uma outra história, que é uma das piores que tem, do João, sei lá, Juan, que aqui é o incesto. Que ele é capaz de... Ele, numa briga, mata o próprio irmão e depois faz sexo com a moça, que é a própria irmã. E ela se sente desonrada, mais tarde ela se torna uma prostituta. E ele está na taverna junto com todos. Para encerrar o livro, ela entra. Quando todos estão ali embriagados, ela pega um punhal e mata o próprio irmão. E depois se mata. E aí ele fecha, né, toda esta obra aí, que ela é bem macabra, com chave de ouro. Leiam. Não dá para contar tudo, né? Não dá. Mas leiam, que é uma obra bem interessante. Tem uma linguagem ali de 1800, mas é linguagem difícil, mas é isso. É interessante. Eu não sei como é que uma mente daquela conseguia realmente contar histórias como essa. Dizem que era comum, né? Ele tinha uma sociedade que ele era envolvido, que era chamada de Sociedade Epicureia, e que eles faziam mesmo festins nos cemitérios. E um monte de coisa dessa natureza ali, pagavam prostituta, botavam no caixão, faziam passeata. Era bem Álvares de Azevedo. Temos aqui um poema, uma frase dele que diz o seguinte. Vamos voltar lá para... Eu tirei da... Vamos voltar. Tem uma frase dele que diz o seguinte: é difícil marcar o lugar onde para o homem e começa o animal, onde cessa a alma e começa o instinto, onde a paixão se torna a ferocidade. É difícil marcar onde deve parar o galope do sangue nas artérias e a violência da dor no crânio. É bem forte. A obra Macário é uma obra satânica. Na realidade é isso. Está aqui, satanismo. E também demonstra a versão de São Paulo. Ele não gostava de São Paulo. Conta exatamente a própria história do Macário, uma espécie de mistura de teatro com narrativa. Então, tem um grupo que gosta, que acha interessante, tem um grupo que não gosta muito. Eu fico muito num grupo que não gosta muito, mas, assim, é porque é muito satânico mesmo. O próprio Macário está a caminho, um jovem estudante, para numa estalagem, trata mal as pessoas que estão lá, os atendentes, depois chega alguém perto dele, começa a conversar, falam sobre muitas coisas, e depois a pessoa diz que ele é o próprio Satã. E ele diz, eu queria há muito tempo conversar com o Satã. E eles conversam e tudo mais, tem um monte de coisa ali que ele diz que tem uma mulher morta, fala de mulher morta, e que aquela mulher é a mãe dele. E depois de tudo isso, que ele fala um monte de coisa para Satã, ele acorda achando que era um sonho. Só que ele vê rastro, ele vê que era rastro de pegadas de bode. Numa outra parte, nós temos o Macário, que está em Paris, e ali com um amigo dele, Pensaroso. Novamente, ele tem um encontro com o Macário. E dessa vez, rodeia a temática em torno da morte do Pensaroso. E toda a obra vai se desenrolando em torno da morte, até chegar a tratar da própria morte do Macário. Eu acho, assim, falta andamento, né? É uma obra que não me chama tanto atenção. Não gosto da temática do satanismo, mas a gente tem que entender que é exatamente essa ideia da segunda fase da poesia. Por que esta versão por São Paulo? Tanto é que eu tenho uma hora lá que o Satã diz, olha, eu vou te levar para uma cidade que é o local de prostituição, né? É um local que tem tudo de orgia que você possa imaginar, e faz um monte de críticas ali
a São Paulo, que ele levaria a São Paulo, que era o que o Álvares de Azevedo realmente pensava, ele não gostava da cidade de São Paulo. É isso aí, na próxima aula nós vamos continuar ainda falando sobre alguns poetas da segunda geração do romantismo.